Olá pessoal, tudo bem? Zé Rubens falando aqui. Quero agradecer todos que estão aqui online e aqueles que estão assistindo gravados. Esse é um conteúdo extra. Sempre quando eu tenho conteúdo extra aqui na mentoria, eu trago para o time de franqueados também. Então, esse conteúdo é para o time de franqueados e também time de mentorados. Obrigado. Não vou conseguir assistir agora, que eu vou assistir gravado depois. Estou no meio do G4 Gestão e Estratégia. Um conteúdo incrível que a gente está tendo aqui. São 3 dias. Gente, tem conteúdo para mais de um ano de mentoria com vocês. Inacreditável. É inacreditável o que acontece aqui nesse negócio. Então a gente se fala. Eduardo, dê um show para aqueles que estão aqui, aqueles que vão assistir depois. Você é um cara muito especial para mim, você sabe disso, está me ajudando no projeto dos livros aqui. Tem alguns coautores que estão comigo aí, você está me ajudando aí a agilizar o projeto. Beleza? Abraço, pessoal. Valeu! Valeu, Zé, obrigado. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da autoridade da marca. Eu gosto sempre de estabelecer alguns procedimentos para que fique fácil para todo mundo aqui. Então, o ideal é que as perguntas venham ao final. Mas se alguma coisa mesmo, um insight, alguma coisa, pode colocar aqui nos comentários, que de forma fluida a gente vai fazendo acontecer. Pode ser assim? Legal. Então, muito se fala sobre marca, né? Marca, se você pega hoje a Apple, é uma marca que vale mais de 1 trilhão. Você tem marcas bilionárias, trilionárias, milionárias, porque no final das contas, quando se vai vender um produto que é uma commodity, o que vai diferenciar ele na percepção das pessoas é a marca, o que está por trás dessa marca. E aliado à marca, a gente precisa entender níveis de autoridade. Porque o que faz uma marca mais valiosa do que a outra é nível de autoridade, é nível de influência, é nível de credibilidade, é nível de como a pessoa percebe aquilo. Eu sempre gosto de fazer uma brincadeira polêmica, que é o seguinte: será que a Apple, um iPhone, acho que está no 16 ou 17, será que ele realmente é muito melhor do que um Samsung Galaxy Ultra 26? O que vocês acham? Porque lembre-se que sempre na preferência, nem sempre é o que é o melhor de todos, é o que é o melhor para mim, é o que é o melhor na percepção daquele consumidor. E quando a gente entende isso, a gente começa a trabalhar a autoridade da nossa marca da maneira como a gente pode, tá? E o que tem a ver de falar de marca e de autoridade para o dono de uma empresa que trabalha com livros? A gente já vai entender, tá bom? Deixa eu passar aqui. Antes, essa aqui é a nossa rede social, VC Autor. Se você ainda não conhece, nós somos a primeira franqueadora de assessoria editorial do Brasil e estamos pesquisando para saber se a gente não é a primeira do mundo. Nós temos um método que a gente ajuda pessoas a escreverem livros, mas isso eu posso falar para vocês com mais calma depois. Segue na rede social aí, que tem muito conteúdo legal, muita coisa bacana, porque aqui a gente olha livro como estratégia de negócio e não só como uma questão cultural, tá bom? E tá aqui. Era uma vez uma pessoa que desde muito jovem ela tinha o desejo de vencer na vida. Ela queria muito poder experimentar coisas boas que até então os seus pais não podiam dar, não podiam fazer. Então essa pessoa, ela simplesmente, aos 12 anos, cuidando da gestão, da formatura
oitava série, ela teve uma ideia. Ela viu um cartaz numa loja de turismo e tinha uma viagem para Maragogi. E essa pessoa viu aquilo e falou assim, nossa, que maravilhoso. Na época custava R$ 387, porque esse ano era o ano de 98. A internet não existia como existe hoje, a comunicação era muito mais lenta do que é hoje, e o imaginário das pessoas era muito mais trabalhado do que é hoje. Então essa pessoa chegou no seu pai e falou assim, pai, eu quero muito ir para essa viagem, você pode me ajudar? E aí o pai, na sua limitação normal, uma pessoa já cansada de batalhar, de trabalhar, fala, ei, isso não é para nós. Pessoas como a gente não consegue ir para esses lugares. Isso é lugar para rico, nós somos pobres. E aquilo entra no coração daquela pessoa e ela vai para o quarto, ali com seus 12 anos. E o choro não era de raiva de, poxa, não posso. E sim um choro de, por que não posso? Existem tantas pessoas que conseguem, que podem, que fazem, por que eu não posso? Por que eu preciso aceitar que eu sou pobre? Que eu preciso aceitar que isso não é para mim? E essa pessoa começou a crescer, desenvolver esse desejo de ir para Maragogi, impulsionou a começar a aprender a vender, aprender a falar, aprender a entender de negócios. E essa pessoa, ela começou a criar sonhos maiores, desejos maiores, até que ela chegou no dia 28/8/2025 e veio aqui falar para vocês. Essa pessoa de 12 anos, que foi impulsionada, mesmo pobre, com um desejo de querer ir para Maragogi, é essa pessoa que vos fala. Eu queria perguntar para vocês aqui, quem aqui a mente viajou com a história? Se você quiser colocar eu nos comentários, pode colocar. Legal. Quem aqui eu conseguiu imaginar essa pessoa chorando no quarto com essa raiva de, poxa, eu quero mudar a minha história. Quem conseguiu ver isso? E por fim, como na história não coloquei gênero, quem se viu nessa história? Que quando a mente levou lá para o passado com 12 anos, se viu nessa situação de querer alguma coisa que os pais não entendiam na época e se viu ali na mesma indignação e que foi empreender por conta de uma limitação financeira de quando era criança. Deixa eu ver aqui que acendeu a luz dos comentários. O que é importante, gente? Perceba que uma simples história mexe com o nosso imaginário, mexe com a cabeça, coloca a pessoa dentro daquela situação, mexe com as sensações, com as emoções. Por isso que você vê muito por aí que as pessoas dizem que histórias vendem. Por quê? Porque histórias conectam com as pessoas. As histórias, elas têm um poder incrível de conexão que nenhum outro tipo de situação tem. Se você, por exemplo, vê uma propaganda publicitária, vê uma chamada numa rede social, ela não te coloca tão dentro como uma história. Seja ela de verdade, seja ela um storytelling, que é uma estratégia onde se cria aquilo para gerar essa emoção. E eu gosto muito de dar essa pequena dinâmica para que, conforme as pessoas vão dizendo, que nem o Luciano levantou a mão, que ele conseguiu ver. Porque a nossa mente não sabe a diferença de passado, presente e futuro. Tudo aquilo que está sendo contado para nós, a nossa mente coloca aquilo como se fosse uma realidade do presente. E as histórias têm a capacidade de fazer isso.
Por isso que quando você está lendo um livro, mesmo que você não saiba de quando é esse livro, de que momento é esse livro, a sua mente sempre vai ler ele no tempo presente. Ela sempre vai colocar você no tempo presente. E por que que o Eduardo está falando tudo isso? Quando se fala de autoridade, a gente está na era da autoridade, que as pessoas precisam demonstrar autoridade. E autoridade é uma palavra que deriva da palavra autor. Só é possível ser autoridade quem é autor de uma autoria. Espera aí, Eduardo, eu não estou entendendo muito bem. É isso mesmo. Por exemplo, eu quero que vocês coloquem nos comentários, por favor. Quem foi Thomas Edison? Se você não lembra, você fala, pô, não lembro. Inventor da lâmpada. Legal. Inventor da lâmpada, legal. E Napoleão Hill? Quem foi Napoleão Hill? Não lembro. Escritor. Quais os livros que Napoleão Hill, qual ele é autor? Vocês lembram? Mas pode falar, Marco. Mas quais os títulos? Vamos lá, pessoal. O curitibano dessa sala hoje sou eu. Quem pensa enriquece, mais esperto que diabo. Olha que interessante, gente. Thomas Edison, ele foi o inventor de mais de 1.100 invenções. E a grande maioria das pessoas lembram apenas da lâmpada. Até porque a lâmpada ela é mais importante que a grande maioria dos livros que foram escrito para a humanidade, dizendo como desenvolvimento de humanidade. O livro tem a sua riqueza, mas um ser humano ele pode viver sem livro, mas dificilmente ele vai poder viver sem luz. Né? Uma pessoa que ficar no escuro o tempo inteiro, eu não sei você, mas eu, quando o ambiente está escuro, eu fico nervoso. E Napoleão Hill não escreveu mais do que 50 livros. E as pessoas lembram de 2, 3, 4 livros que eles fizeram. Por quê? Porque a autoridade não tem a ver com o que você vai inventar. O inventor dificilmente tem autoridade. Ou ele tem uma autoridade reduzida. Por quê? Se vocês lembrarem, um dos primeiros livros de Napoleão Hill foi A Lei do Triunfo, onde Thomas Edison, que é contemporâneo dele, vira objeto de estudo de Napoleão Hill. Ele usa Napoleão Hill usa Thomas Edison para explicar um pouco sobre as leis do triunfo. Mas hoje Thomas Edison é pouco lembrado e Napoleão Hill ainda parece que está vivo. Por quê? Porque a autoridade não tem a ver com aquilo que você inventa. A autoridade tem a ver com aquilo que você tem coragem de pegar um pensamento que já existe e colocar a sua formatação. A autoridade tem mais a ver com coragem do que com criatividade. Como assim, Eduardo? Ao invés, muitos autores, quando eles chegam para a gente, eles querem criar algo novo. Eles querem fazer algo que não existe. E a autoridade pouco tem a ver com isso. A autoridade tem a ver com, poxa, eu faço isso aqui muito bem, mas eu faço de uma maneira diferente. Eu vou ter coragem de ser o autor desse método, dessa tese, dessa ideia, e vou tornar isso público. Eu vou publicar isso para que as pessoas possam aprender. E conforme as pessoas vão consumindo a autoria do autor, esse autor vai virando autoridade na cabeça dela. Fez sentido?
Sim? Não? Talvez? E por que que isso é importante, gente? O livro é o maior construtor, é o maior e mais barato construtor de autoridade que existe. Vocês podem ver, em qualquer lugar que você vai, que tem uma palestra e a pessoa apresenta um livro, você pode não conhecer ela, mas o fato dele ter um livro faz você ter um olhar diferente para uma pessoa que não tem um livro. Por quê? Porque quando uma pessoa escreve um livro, pressupõe que aquela pessoa investiu muito tempo e que ela tem um vasto conhecimento para que ela tenha coragem de trazer aquele livro para o público, deixar aquele livro publicado. Porque publicar livro é tornar pública uma ideia. Tá? Então, quando a gente fala muito sobre autoridade, a gente tem que entender isso. Se você ver as autoridades da rede social, o que, que são as autoridades da rede social? São pessoas criando conteúdo, sendo autores de conteúdos, ou então sendo autores dessa autoria. Por isso que o maior construtor de autoridade que tem é a geração de conteúdo, porque as pessoas vão consumir esse conteúdo, vão ser transformadas com esse conteúdo, vão crescer com esse conteúdo, e essa transformação cognitiva vai falar, poxa, essa pessoa sabe o que está falando, eu vou seguir essa pessoa porque ela tem autoridade nisso que ela escreveu. Porque isso gerou uma transformação em mim. Claro que o contrário também é verdadeiro. Quando você segue alguém que começa a escrever, a falar, ou que tem um livro que só tem bobagem, a autoridade vira o contrário, ela vira descrédito. Mas uma maneira muito rica de você ser autoridade é gerar conteúdo, é emitir a sua opinião. Claro que uma opinião de forma fundamentada, de forma verdadeira, com experiências reais, com experiências que realmente são validadas, tá? Porque quando você cria um storytelling somente que não é validado, que não tem um lastro, você pode até surfar uma onda de autoridade por um tempo, mas conforme as pessoas vão descobrindo que aquilo não é verdade, que aquilo não se sustenta, que aquilo não gera resultado, a visão de autoridade daquela autoria vai caindo. Assim, a autoridade do autor, ela vai diminuindo. E o meu objetivo aqui é trabalhar com vocês a ideia de se pensar na geração de conteúdo, na escrita de livros, para que vocês gerem autoridade, ou ampliem a autoridade, ou potencializem a autoridade de vocês na área de trabalho de vocês. E aí vem a pergunta, por que escrever? Eu sei que na era da IA, na era de você usar blogs de outras pessoas, não que não funcione, porque funciona para alguns, mas você pode ver que geralmente pessoas que não são autores do seu conteúdo precisa ficar migrando de autor em autor, de líder em líder, porque conforme aquele líder vai oscilando, o conteúdo dele vai oscilando. E geralmente uma pessoa que tem um conteúdo próprio, um conteúdo que transforma, e que ela cria coragem de escrever aquele conteúdo, de pôr de forma pública aquele conteúdo, ela consegue criar uma comunidade melhor, ela consegue construir uma comunidade sólida. Então, um dos motivos do porquê escrever é isso, é construir a sua autoridade, é construir comunidade, é as pessoas começarem a ler aquilo que você está fazendo. Mas, Eduardo, eu não sou ninguém. Mas todo grande cara começou escrevendo quando não era ninguém. Porque para você ser alguém, você só vai ser alguém quando as pessoas começarem a querer ser como você é, a quererem ter os resultados que você tem. E a maneira de você poder mostrar isso é mostrando conteúdo, é mostrando quem você é, mostrando o que você faz, é mostrando o que você pensa. E a gente sempre diz aqui na Você Autor que a melhor coisa do porquê escrever eu quero deixar legado, mesmo que eu não consiga alcançar milhares e milhões de seguidores, mas ao registrar a minha história, gerar conteúdo, eu vou conseguir deixar para a próxima geração o meu pensamento eternizado, o meu pensamento fundamentado num livro. Tem outros motivos. Por que escrever? Porque pessoas têm sonho. José Martí é o poeta que tem aquele famoso ditado, aquela famosa poesia que ele fala o seguinte, que na vida a pessoa tem que fazer um filho,
escrever plantar uma árvore e escrever um livro. O que isso significa, Eduardo? Ele fala sobre legado. Quando você deixa um filho, quando você faz um filho, você deixa um legado biológico. É um legado biológico de comportamento para a próxima geração. Aquele filho vai carregar coisas suas para a próxima geração. Quando você planta uma árvore, a gente sabe que a maioria das árvores elas vão dar sombras e frutos para a próxima geração. Dificilmente uma árvore vai dar fruto para a geração que plantou ela. E o livro é um legado intelectual que é a geração atual deixando os conhecimentos do presente para que as pessoas do futuro não precisem começar do zero. Um dia eu ouvi uma pessoa falando, um grande pensador, falando assim, quantos 1000 anos de estudo tem numa caixinha de fone dessa aqui? Uma pessoa que teve que descobrir o plástico, teve que descobrir o componente, teve que descobrir a solda. Isso é a junção de vários conhecimentos ao decorrer de centenas de anos, até chegar nisso aqui. Porque se alguém há não sei quantos anos atrás não descobrisse como trabalhar o plástico, nos dias de hoje a gente não conseguiria trabalhar o plástico. Por isso que as pessoas que criam coragem de deixar os seus pensamentos, elas conseguem sobressair. O Joel J, ele fala que quando ele começou essa trajetória dele, o primeiro empreendimento dele foi vender o livro dele, porque ele dizia que não tinha nada que ele poderia vender com mais verdade, porque o livro dele foi ele que fez o pensamento dele, aquilo que ele acreditava, e é o que ele tinha na mão, 500 cópias de livro para começar o que ele queria começar. E eu tive a oportunidade de falar com o irmão dele esses dias, o irmão dele disse que foi ele que fez a capa do livro e mandaram imprimir. E olha, um negócio que começou com um conteúdo num livro, olha o que virou. Se não tivesse o primeiro conteúdo, a primeira história, será que o JJ estaria onde está? Tá? Por que escrever? Eu já falei que é legado, né, que é realizar um sonho, construir autoridade. Você também escreve para que você tenha como estratégia. De repente, você é um profissional liberal que não pode fazer marketing como os demais profissionais. Você pode usar um livro da tua trajetória, do teu método, se você é um médico, um dentista, um advogado, para que você faça marketing através do seu livro. Por que escrever? Porque escrever também te ajuda a abrir portas para palestras. Eu pergunto para você vai fazer um evento e vai chamar palestrantes. Quem que você vai convidar? Aquela pessoa que não tem livro ou aquela pessoa que tem livro? Lembrando que você não conhece nenhuma das duas. O que vocês acham? Tem livro, lógico. Legal. Sabe por quê, Luciano? Porque o cara que tem livro, você já pressupõe que ele tem alguma coisa para falar. E quem não tem livro, você vai ter que fazer pergunta. Oi, querido, eu até gostei de você, mas você tem algum conteúdo para fazer uma palestra? Tá? Então, é muito sobre isso. O que você pode escrever? Você pode escrever sobre a sua trajetória, de como que você fez para chegar até onde você está. Você pode escrever sobre a sua vida como biografia. Você pode pegar um método infalível que você criou para facilitar a sua vida e transformar ele num livro. Você pode criar um manual ensinando as pessoas a usarem o seu produto. Tá? Você pode fazer parcerias e chamar clientes que você atendeu para que você, num livro, faça uma prova social robusta. Dessa pessoa não só trazendo um conteúdo ali de um parágrafo, mas de várias linhas, a história de como a sua solução ajudou ele a transformar a carreira, o negócio, o trabalho, seja lá o que for. Tá? Você pode escrever pensamentos filosóficos, você pode escrever pensamentos religiosos, você pode escrever o que você quiser. Tá? Perceba que grandes players, quando você vai saber mais sobre eles sempre têm 2, 3, 10, 15 livros. Por quê? Porque ele começa a entender o valor que um livro dá para o negócio dele, de como o livro atrai pessoas para quererem conhecer ele. Porque o livro ele tem uma mística muito interessante de, poxa,
essa pessoa que está escrevendo um livro é diferente, tá? E aí eu quero provocar vocês. Quem aqui já pensou em escrever um livro? Passa na cabeça. Agora eu vou fazer outra pergunta. Quem aqui já pensou em escrever um livro, mas nunca se aventurou porque não sabe por onde começar? Márcia escreveu, já pensei muitas vezes. Não cheguei nesse ponto. Aí eu trouxe um presente para vocês, eu vou fazer igual escola primária. Nunca pensei, mas conheço alguns escritores. Legal. Eu trouxe um presente para vocês, gente, tá? Eles não vendem muito. Existem vários fatores para as pessoas não venderem muito, tá, Thiago? Um deles é criar um produto ruim e não pensar a persona desse produto, porque o livro é um produto, gente. E aí a pessoa só escreve o livro por escrever, não escreve com estratégia, depois tem dificuldade. É isso aí, Tony. Então vamos completar essa trinca de escrever o livro. Eu vou falar no finalzinho sobre o marketing para livros, vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Para você ter uma ideia, hoje na Você Autor, 95% dos nossos autores recuperam o seu investimento na realização do livro, tá? Eu não estou dizendo para vocês aqui que a gente tem best-sellers e etc., mas pelo menos as pessoas, elas não têm prejuízo com o livro e elas ganham clientes para o negócio dela. Pergunto para você, é ROI isso para vocês? Você receber o retorno do investimento e ainda ganhar mais clientes com os livros que elas escreveram? Você acha que é um ROI satisfatório? O que vocês acham? Sim, não, talvez. Ah, que legal, Márcia. A gente está lendo o livro do Guias, que vai sair em outubro, vai ser outubro ou novembro? Novembro. Novo outubro? Agora eu fiquei perdido. Acho que é outubro, 9 e 10 de outubro. Vai ser muito legal. Então, assim, sobre o ROI, sim. A gente tem autores aqui que venderam 300 livros, recuperaram o investimento, e aí, através dos livros, fecharam contratos de 65 mil. Eu tenho um autor de Sinop que já fechou 5 contratos da consultoria dele por conta do livro. Não tá bom você vender livro, receber o que você pagou e ainda fechar 5 contratos de 65 mil reais? Só que tem que ter estratégia, gente. Infelizmente, no Brasil, existe uma ideia que o livro pelo livro tem que ser aceito. Isso não é uma verdade. Se você acompanhar nas livrarias, os maiores best-sellers no Brasil são de autores americanos. Por quê? Porque eles escrevem livro de forma estratégica, eles têm um público, eles escrevem para alguém. E aqui, às vezes, a gente pega lá um TCC que a gente não lê mais, com meia dúzia de palestra, coloca no notificador e fala assim, toma, leia aí. E não funciona assim. A gente sabe aqui, como formadores de opinião que nós somos, que se o produto não for feito com estratégia, a chance de fazer ele virar é muito pequena. Tá bom? Ó, pessoal, eu trouxe esse presente aqui para vocês, tá? Se vocês não conseguirem ler o QR Code, depois o Marco, eu posso passar o link para vocês acessarem, tá? Vocês vão ganhar 2 capítulos roteirizados do livro de vocês, e vocês podem escolher até 4 idiomas. Português do Brasil, português de Portugal, inglês e espanhol, tá?
Aí qualquer coisa vocês falam com o Marco, vocês estão no grupo com ele, que aí, se for o caso, eu mando o link para vocês receberem esse presente, esses 2 capítulos roteirizados do livro de vocês. Tá bom? Ah, legal. Então, podem brincar à vontade. Ah, Eduardo, eu quero os 10 capítulos, tem lá uma continuação, acho que você vai pagar R$ 49 e você tem todos os capítulos do teu livro roteirizado pela nossa IA, especialista em assessoria editorial. Tá bom? Legal. Eu, tá bom. Eu agora quero ir para a segunda parte, até porque, falando com alguns franqueados da Guia-se, alguns me falaram que muitas pessoas procuram para fazer marketing dos livros, tá? Antes de eu falar das nossas categorias de marketing para livros, eu preciso dizer o seguinte: se você pegar um produto ruim e colocar 10 mil de tráfego pago nele, é a melhor estratégia de marketing. Vai vender esse produto? Não vai. Você pode jogar na cara de um monte de pessoa, mas se ele não tiver estratégia, se o público não tiver definido corretamente, porque muitos autores, assim, meu livro é para todo mundo, é um livro para todas as mulheres. Esse é um equívoco muito grande, tá, gente? É muito importante entender isso, porque o contexto do que eu vou falar aqui, o pressuposto do que eu vou falar aqui, é para uma pessoa que tem um livro que foi escrito com estratégia e que ele foi escrito e endereçado para uma persona específica, tá bom? Então vamos lá, aqui na Você Autor a gente categoriza esse marketing em 3 categorias. A gente chama de renda extra, cursos e palestras e best-seller, tá bom? O renda extra é o primeiro nível de monetização, é o início de uma jornada. O cursos e palestras é a consolidação do conteúdo e o best-seller é o campeão de vendas, tá bom? E o que consiste no renda extra, essa categoria? É uma autopublicação onde a pessoa vai ser um autor independente, ela vai trabalhar marketing digital para esse público, ela vai se movimentar em participação de eventos locais para que as pessoas tenham contato com ela, porque as pessoas querem conhecer o autor. Ele vai poder oferecer versões digitais impressas dos seus livros, para que as pessoas possam ter acesso, e às vezes as pessoas, acho que foi o Thiago que falou, às vezes as pessoas não vendem porque as pessoas estão com o livro na mão, elas não vão em evento nenhum, elas não postam no story. Não estou falando que é o teu caso, tá? Que é o caso dos teus amigos, Thiago, mas eu estou com um autor aqui que veio para nós, que o cara estava reclamando que não vendia, mas quando você procurava no Google, nas redes sociais, você queria comprar o livro dele, você não conseguia comprar nem no site dele, porque o link estava quebrado. Aí, minha gente, não tem como vender. Foi o caso, Thiago? Legal. Então, corroborou com o que eu falei. Criar programas de afiliados e parcerias no Hotmart da vida, no Eduz da vida, coloca o livro para vender lá e abre o programa de afiliado, porque pode ter alguém que tem o teu público e vai colocar lá e vai vender muito. Você vai ter que dividir um pouco, mas é melhor do que não vender nada. Até porque o livro ele vai fazer você ganhar um dinheiro e vai vender um outro produto que conta a tua trajetória ali, tá? Crie ofertas especiais e promoções, não necessariamente desconto, e solicite resenhas e depoimentos. E olha que interessante, Thiago, no teu depoimento, é que as pessoas pensam que o livro ele é autovendável. Fiz o livro, ele vai vender. Fiz o livro, a editora prometeu que vai pôr na livraria. Me ensinaram a fazer essa conta. Uma livraria média no Brasil hoje, ela tem entre 20 a 30 mil títulos. Se você pegar que é o teu livro, e dividir por 30 mil, a probabilidade de alguém comprar o seu livro sem uma estratégia de marketing é de 0,000333333%. Porque tem que ter estratégia. Não existe mais essa de porque o livro está ali, ele vai vender. Precisa saber onde está o público, precisa saber para quem interessa e precisa fazer aparecer. Até porque você não tem muita chance de criar coisas novas, eu não encontro lugar nenhum.
O livro que você vai escrever, ele vai ser único porque é seu, mas vai ter outras pessoas que escreveram algo parecido, ou pelo menos a mesma ideia. Você precisa se diferenciar com conteúdos, com estratégias de funil, com conseguir tirar das pessoas bons depoimentos, boas resenhas, parcerias com influencers, que vai ter que gerar o tráfego para que as pessoas tenham interesse. Tá? A próxima categoria é uma que eu gosto bastante, que hoje nossos autores, a maioria se enquadra aqui, que é cursos, palestras e mentorias. E a primeira situação é a integração do conteúdo. Quem aqui conhece o Elton Euler? O Elton Euler é um desses grandes players, desses gurus da internet. Ele foi um dos criadores do Corpo Fala, e hoje ele fala do ponto cego. E o Elton Euler tem um livro só que ele vende lá nos eventos dele, no site dele, que fala sobre dieta. Ele não tem nenhum conteúdo que ele fala sobre dieta. Mas ele não tem um livro que fala sobre o ponto cego, que fala sobre a permissão, que fala sobre o assunto que ele fala. E você vai perceber que é a coisa mais normal você ir numa palestra de um cara que ele dá uma palestra super legal, de um conteúdo que você gostou muito, e na hora que você vai comprar o livro daquele conteúdo, não existe o livro. Porque existe uma limitação do medo, que as pessoas sabem que o livro é uma forma de palestrar por escrito, e o cara tem medo de postar no assunto que ele é bom, aí ele não publica o livro com medo da crítica, de alguém criticar naquilo que ele é bom. Porque lembrando, gente, quando você escreve um livro, você está dando aval para que as pessoas critiquem o seu conteúdo. E, logicamente, critiquem você. Então, a integração do conteúdo é muito importante. O teu livro precisa ser o produto de início de funil. É onde tudo vai começar. Então, se você vai dizer lá que você tem o livro Marketing de Impacto, você tem que ter a palestra Marketing de Impacto, a oficina Marketing de Impacto, a imersão Marketing de Impacto, a mentoria Marketing de Impacto, porque tudo começa por um produto integrado. Se você for ver Érico Rocha, tudo culmina num único produto. Tudo que ele gera está num único produto. Claro que às vezes ser meio monocromático assim, pessoas podem discordar, mas eu estou dando só exemplos de pessoas que têm resultados e que têm essa integração do conteúdo. Então, pense sempre nisso. Eu vou escrever um livro, eu preciso escrever um livro, mesmo que seja da minha história, a minha história que mostra a trajetória até eu chegar aqui. Tá? Para que a pessoa te conheça, é importante a pessoa te conhecer, as pessoas gostam de ser conhecidas, as pessoas gostam de conhecer de quem elas querem comprar, elas querem saber de onde que você veio, tá? Segundo, desenvolvimento de cursos online sobre o livro. Como eu falei, a integração do conteúdo é você ter outros produtos do livro, porque esse produto ajuda a vender o livro ajuda a vender esse produto. E a pessoa tem aquela percepção, aquela ideia de, poxa, ele tem um combo, e isso ajuda a vender mais livro. Oferta de mentorias personalizadas, eu já falei. Realização de palestras e workshops, eu já falei. E uma construção da sua marca pessoal. A casa do ferreiro tem que ser de ferro. Se vocês forem procurar ao meu respeito, eu nem falei muito, né, sobre quem eu sou, mas se você for procurar, você vai ver que eu tenho 5 livros escritos, você vai ver que eu sempre estou trabalhando o marketing, estou trabalhando comunicação, estou trabalhando escrita. Na parte que eu sou especialista aqui na empresa do destravamento da mente, eu estou sempre falando sobre isso. Por quê? Porque é a marca pessoal. Eu quero que as pessoas me vejam e sintam segurança para me chamar para falar sobre isso. Eu não sei quem estava lá no evento do Zé, o Performance Day, que na pergunta que eu fiz para o GeoJ, eu fiz uma pergunta com segundas intenções para que ele pudesse conhecer meu negócio e ele perguntasse sobre o meu negócio.
Porque na marca pessoal que eu estou construindo, eu falo do meu negócio em ambiente profissional o tempo inteiro, tá? E criação de pacotes integrados que envolvem livros. Você pode ver que os grandes players que já entenderam esse jogo, qualquer palestra que você vai, ou você vai comprar a palestra e vai ganhar um livro, que ele vai embutir esse livro, ou ele vai montar uma loja para você ter acesso ao livro, ou ele vai te recomendar vários livros dele para comprar, por quê? Pacotes integrados, tá bom? E eu vou falar do último e a gente abre para perguntas, tá bom, pessoal? Best-seller, aqui é uma coisa muito importante que eu preciso começar. Eu digo que o best-seller honesto no Brasil é a mesma coisa de você ser milionário de forma honesta nesse país. Não é só trabalhando, tá? Você precisa trabalhar e você precisa ser a pessoa certa, no lugar certo, com o livro certo. Infelizmente, no Brasil, boa parte dos best-sellers produzidos no Brasil são fakes. As pessoas compram. A gente até está com uma ideia de que daqui a alguns anos criar o selo best-seller íntegro da Você Autor, porque a gente acredita que a gente precisa ser verdadeiro em todas as situações, inclusive no selo best-seller. Como não existe nenhum órgão que audita o best-seller, que vai dizer se é ou não é, a gente quer criar o nosso próprio selo, porque já virou assim um mercado esse selo. Só para vocês saberem, o best-seller no Brasil é a venda de 15 mil livros em livrarias, tá? Aí o cara diz que vendeu 15 mil livros, o livro dele tem um best-seller lá, mas você vai abrir a rede social do cara, o cara tem 600 seguidores. Pergunto para você, dá para acreditar que esse cara vendeu 15 mil livros? Aí o cara fala sobre marketing digital, diz que é best-seller. Aí você pergunta para 2, 3, 4 amigos, você conhece lá o Joãozinho, best-seller? Nunca ouvi falar. Mas, vendeu para 15 mil pessoas do marketing e ninguém da minha roda de amigos de marketing comprou esse livro? Então, você tem o selo, mas é uma coisa que não se sustenta. Ah, mas ele vai ajudar a vender, vai ajudar não sei o quê. Gente, o selo não é para ajudar a vender. O selo é o reconhecimento de algo que vendeu. Tá? Por isso que o primeiro passo é entenda o mercado editorial. Entenda como funciona. Na nossa assessoria, a gente ajuda o nosso autor a entender o mercado editorial. Para onde que eu vou? Qual que é a melhor livraria? Qual que é o melhor público? Onde que está? Qual que é a melhor cidade? Vamos entender o mercado. Ah, eu participo de qual evento literário? Eu crio meu evento? Eu faço o quê? Lembrando que uma pessoa que quer ser best-seller de verdade, ela vai ter que estar fundamentada num investimento muito legal. Até porque, gente, eu preciso lembrar vocês, eu vou fazer uma conta aqui porque eu não sei de cabeça, que para você fazer um resultado de best-seller, que são 15 mil livros, no valor médio de livro, nós estamos falando de vender 900 mil reais em livro. E qualquer coisa que venda 900 mil reais, você não vai fazer isso investindo 1.000. Vocês concordam? Para você vender 900 mil reais de qualquer coisa, você precisa ter um investimento proporcional a isso, tá? Segundo ponto é polir o seu livro. Você primeiro, é aquela trend, primeiro faz, depois melhora. Lança o teu livro, vai ouvindo o público, vai ouvindo as pessoas e vai melhorando o produto, tá? Best-sellers tem best-sellers aí de 15 edições, 20 edições, porque a pessoa vai ouvindo o público e vai melhorando, vai ouvindo o público e vai polindo. Eu, pelo menos, não conheço nenhum best-seller autêntico, tá? Que se tornou best-seller sem fazer ajustes, tá? Que se tornou best-seller na primeira edição. Geralmente, aquele produto vai tendo adesão e por aí vai. Segundo, construa sua plataforma de autor, construa sua comunidade, traga as pessoas para perto. Faça campanhas de tráfego pago, de marketing digital, seja lá do que for, de inbound, de outbound, enfim. Traga as pessoas para perto, dê coisas diferentes para que as pessoas sintam o interesse de estar perto de você, para que ela possa comprar você e indicar você para outros.
Tem estratégia de lançamento, seja ele no físico, seja ele no digital. Tenha eventos de engajamento com leitores, seja clube do livro, seja lives de leitura de livros, seja participação de podcasts, seja intencional naquilo que você quer fazer. Aprenda com o feedback. Peça feedbacks sobre o teu livro, sobre o teu material. O grande problema é que as pessoas têm medo de ouvir a crítica, mas, cara, eu sei que feedback não é crítica, mas na grande maioria, quando alguém vai falar do teu livro, ele vai acabar criticando. Entenda que a crítica é uma oportunidade de melhoria. Persistência e resiliência para entender que mesmo os grandes best-sellers do mundo, que é Senhor dos Anéis, Crônicas de Nárnia, o do Bruxinho, que eu sempre esqueço, Harry Potter, foram livros que demoraram um pouquinho para engrenar, mas quando engrenaram, fizeram milhões e milhões de dólares na venda desses materiais. E resiliência para ouvir as pessoas que vão falar mal, vão dizer que não vai dar, vão dizer que você perdeu tempo, mas se você tem um plano, uma estratégia, não é se vai dar certo, é quando vai dar certo. E faça diversificação de fontes de renda. Em que sentido? Coloque para vender numa livraria, coloque para vender num parceiro, coloque para vender num café, faça parcerias com outros mentores, com outros profissionais, para que vocês possam fazer eventos juntos e colocar o material de vocês juntos, tá? Ok? Aqui, pessoal, eu termino essa parte, espero ter contribuído e eu fico aberto para perguntas. Boa noite, boa noite. Eduardo, qual é o tempo médio entre uma pessoa ter uma concepção de que quer escrever um livro e a pessoa conseguir imprimir ele? Na tua avaliação, qual é o tempo médio? Você diz ele começar a escrever até a publicação, isso? Isso. Eu vou falar da nossa realidade, tá? A nossa realidade, a média é de 60 a 110 dias. E explico o porquê, tá, Miguel? Porque a gente tem método que ajuda a escrever. A Márcia fez aqui uma pergunta. Numa editora tradicional, a pergunta da Márcia é qual que é a média de valor para publicar um livro. Numa editora tradicional, você vai pagar de 30 até 140 mil reais, que é o valor que a editora gente cobra para lançar um livro, tá? Hoje, na Você é Autor, a gente tem planos a partir de 8.060 reais. Já com 100 livros e o lançamento na livraria da tua cidade, tá? Cuidado para não se tumultuarem nas perguntas, pessoal. Não, eu fico perdido aqui. Me perguntem sobre o marketing, que eu quero poder contribuir com vocês sobre isso. Uhum. A gente divide o livro em 10 capítulos, tá? Para que ao invés da pessoa fazer um projeto enorme, ela faz 10 pequenos projetos. E aí, no nosso método, a gente ouve o conteúdo desse autor, faz muitas perguntas, instiga ele a aprofundar esse conteúdo e devolve para ele um planejamento de escrita, com 10 capítulos e insights em cada capítulo. A gente sugere o nome do capítulo e dá para ele lá 5, 6 ideias para ele escrever. O ponto de parênteses é o seguinte, eu não estou falando que isso serve 100% para um livro
acadêmico. Mas para um livro técnico e para um livro de história, que é aquilo que você está fazendo todo dia, está na tua cabeça, ele funciona muito bem, por quê? Porque a gente coloca na ordem para esse autor as ideias, ele só tem que sentar, arrumar a agenda dele e escrever. Seja inteiro da cabeça dele, seja ele pegando ajuda e criando prompts na IA. A gente gosta, a gente não é contra a IA, desde que a IA sirva para agilizar o processo e não para criar pela pessoa. Tá? Olha, eu vou dar alguns números para vocês, porque existe muito mito no mercado de livros, tá? Os Estados Unidos vendem hoje 780 milhões de livros por ano e o Brasil vende 56 milhões de livros por ano. Se a gente equiparasse as populações, o Brasil tem capacidade de vender 560 milhões de livros por ano. Mas, Eduardo, por que você está comparando o Brasil com os Estados Unidos? Porque se eu comparar o Brasil com a Argentina e com o Chile, é uma vergonha. Proporcionalmente, o Chile e a Argentina vendem mais livros do que os Estados Unidos. E eu estou comparando com os Estados Unidos por quê? Porque o mercado brasileiro de WhatsApp é mais forte que o americano, de Instagram é mais forte que o americano, e de celulares é mais forte que o americano. Se a gente tem 3 mercados mais fortes que o deles, por que a gente não pode ter um mercado de livro equiparado ao deles? Olha que interessante. Se a gente quintuplicar o mercado de venda de livros no Brasil, a gente não chega à metade do mercado dos Estados Unidos. Guia-se Bela Vista, não sei seu nome. Patrícia, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Eduardo, queria tirar uma dúvida. Não tem a ver com autoprodução, nem a gente se colocando na condição de autor. Mas eu tenho um projeto, eu estou trabalhando, na verdade, na precificação. Eu já montei a estrutura, mas eu estou trabalhando na precificação. Então, veio a calhar esse bate-papo com você pela sua expertise. É para a produção de um livro comemorativo. Então, 60 anos de fundação de uma empresa. Tem uma nuance interessante que eu vou desenvolver nessa escrita, que é contar um pouquinho da história de superação da fundadora, que herdou, na verdade, é uma história bem, bem bacana, e a realização desses 60 anos de crescimento da empresa. Então, é um livro comemorativo, vai ter uma pegada ilustrativa, que isso já está alinhado com a cliente, mas eu parei na precificação. Então, assim, tem a questão da produção, eu tenho gráficas parceiras, como é uma tiragem pequena, porque ele é presenteável, né? Ele não é um livro comercial. Então, eu tenho os parceiros de produção gráfica que vão entrar comigo, esse custo eu consigo mensurar. Do trabalho do fotógrafo, eu consigo mensurar. Agora, o meu trabalho é toda a parte de pesquisa, redação e editoração da obra toda. Aí eu queria, se você pudesse me dar uma dica. Só para você escrever de 70 a 100 reais por página. Por página. De livro. Tá? Que seria o A5, mais ou menos, tá bom? Tá, que esse é o formato que eu combinei. Isso, de 70 a 100 reais por página. E para a parte da editoração, você pode colocar entre 35 a 53 reais por página, dependendo do formato do livro. Tá, mas aí, por exemplo, quando você fala da editoração, que eu passaria de 35 a 50 reais, aí são as páginas que tem ilustração, é isso? Não, porque veja só. Você escreveu, a montagem da peça toda, você está considerando? Porque você escreveu. 70 a 100 reais é por escrever. O fato de você escrever não garante que você não vai ter erros de concordância, pontuação e acentuação. Inclusive, eu tenho que considerar já o valor da revisão, né? Exatamente. Porque uma terceira pessoa revisando isso. Então, perceba que são 2 serviços, tá, Patrícia? Um é escrever, o outro é editar. Tá. Então, escrever consiste em escrever. Editar consiste em revisar, diagramar, fazer capa, pedir registros e mandar imprimir. Entendi. Fazendo jabá, já que é um evento de negócios, a parte de editoração a gente pode te ajudar.
A gente Tá. não faz ghostwriter para ninguém, mas o nosso trabalho é ajudar você. A gente pode ajudar você tanto na estruturação da história, para você ganhar tempo, e toda a parte da edição, tá? Tá, maravilha. Então depois a gente pode conversar. Eu vou finalizar a montagem da proposta e com essas referências de valor. Até tinha feito uma pesquisa, mas é difícil você achar um número aproximado assim. Inclusive, eu nem tinha me Quantas deparado páginas com. tem esse livro? Então, como a gente está falando em 60 anos, não adianta eu falar que ele vai. Eu tenho que dividir pelo menos em 6 décadas. Porque menos que isso, a não ser que não tenha nenhum acontecimento muito significativo entre elas, que aí eu posso dar uma enxugada. Mas acho que para contar a história, pelo menos foi o que eu pensei, como eu desenhei, né? Umas Então 100 eu. páginas, né? Oi? Umas 100 páginas. Então, é o que eu imaginei, entre 96, 110, entendeu? Ficar por aí. Como vai ter ilustração também, eu vou ter que trabalhar com as imagens, foi mais ou menos o que eu imaginei. Então, considere nessa proposta aí uns 18 mil para escrever e editar, e mais os valores das imagens. Maravilha. Não, já me deu uma luz aqui, Eduardo. Super obrigada. E vamos ver, aí, à medida que o que for evoluindo, que eu tiver um de acordo do cliente, a gente vai afinar isso, aí quem sabe a gente conversa mesmo, e a gente pode fazer os A trabalhos gente juntos. conversa para você conhecer como que a gente funciona, e aí você vê como que a gente pode ser parceiro. A gente pode ser parceiro de todos vocês, tanto para a construção de e-books, quanto para a construção de livros impressos. E aí eu vou ajudar numa informação. Hoje a gente tem tecnologia para entregar, para vender um livro como se ele fosse digital e entregar ele impresso. Lembrando que livro impresso vende 10 vezes mais do que e-book, tá, gente? Porque a gente tem um case aqui na nossa gráfica parceira, que o cara tinha uma apostila digital que ele vendia por R$ 90, já fazia 1 ano e meio que ele estava para vender, ele tinha uma empresa que era um curso para concurso, tá? 3 mil alunos, e ele não vendia aquela apostila. Aí o nosso parceiro falou assim, cara, deixa eu procurar ali impresso. Falou, cara, vai custar 300 pau essa apostila, por 90 ninguém tá comprando, imagina por 300. Cara, deixa eu pôr, você não tem nada a perder. Primeiro a pessoa compra, depois eu imprimo e eu entrego, porque é sob demanda de verdade de 1 a 1. Esse é um modelo que funciona bem, eu já tinha visto sobre isso. Em 9 meses ele faturou de lucro, ele lucrou com as apostilas R$ 1 milhão. Tá? Por quê? Por quê, gente? Porque o livro, o meio digital não conseguiu copiar o sensorial do livro. Quando você ficava lá no teu Walkman da Aiva, ouvindo fita, mesmo que tinha toda aquela sessão de pilha, de rebobinar na caneta, quando você colocava no ouvido, a experiência é a mesma no Spotify. Certo? Quando você ia lá na locadora, alugava o vídeo e colocava no videocassete, apesar da qualidade da imagem ser pior, hoje quando você liga o Netflix, o sensorial é o mesmo. Mas o Kindle não tem o cheiro do livro, não tem o toque do papel, não tem a mesma incidência de luz e não tem a memória afetiva. Porque você lê um livro num dia de tristeza, você anota uma coisa. Você está num dia feliz, você anota outra. E quando você vai ler, aquilo te traz recordações que o digital não consegue entregar. Então, os estudos apontam que o livro impresso vai vender ainda muito durante os próximos 30 anos, que é a nossa geração que está por aí. Eu acredito muito nisso, até porque eu sou dessas, assim. Eu gosto de ter o livro, de pegar, de tocar, de fazer anotação. Até as marcas que ficam no livro são mais legais, de você guardar na estante, ter lá a sequência do que você já leu. E tem a obrigação de, como ocupa espaço o livro impresso, você se sente obrigado a ler para ou doar para alguém ou para vender. Outra informação de mercado. Ano passado, os caras estão falando que o livro está acabando, não é? 53% do faturamento da Amazon Brasil foi na venda de livro impresso. Tá? O livro os números, apesar de tímidos, são só de crescimento.
O livro ele não está acabando, ele está mudando de prateleiras e está mudando o comportamento. Tá? É elegante, né, Mas, Marta? É elegante dar livro de presente, né? É. sim, e para os pais é uma alternativa às telas, tá? Tem um movimento, a Finlândia, gente, está retirando todos os tablets das salas de aula e voltando para o papel. Então, existe um movimento, quando se fala de livro, de apostila, de tirar das telas e voltar para o papel por uma questão cognitiva. Nossa, eu super Então, concordo. Eu acho que faz diferença, realmente faz diferença. Ainda que tudo que é digital tenha a linguagem moderna dessa garotada, mas eu acho que, do ponto de vista de aprendizado, faz toda a diferença, essa vivência, esse toque, essa experiência de estar próximo do material, de dividir com o colega, eu acho que isso faz parte. sim. O Miguel levantou a mão, Miguel? Eu só ia fazer uma pergunta, Eduardo. O quanto desses 53% de fato são dados reais e o quanto pode estar enviesado diante da questão do mercado, de quem tem fornecido essa informação foi uma livraria ou alguém, uma editora, alguma coisa do tipo? Quem pediu essa pesquisa foi o mercado de gráficas, no geral, tá? Eu posso achar os números e depois colocar para vocês, mas eu posso te dar uma outra informação, porque a gente é uma empresa que foi aceita no programa de aceleração da Amazon. A Amazon Brasil está trazendo um novo programa de autores independentes, porque eles entendem que livro vende ainda. Então, se o livro impresso tivesse saindo, eles não abririam gráficas aqui, eles estão abrindo o mesmo sistema de gráfica dos Estados Unidos aqui no Brasil, e o programa de autosserviço de autores independentes. Entendi. Inclusive, vende para mim, porque eu compro pra caramba. Livro impresso, sem dúvida alguma. Foi só uma pergunta mesmo de entender o quanto, de fato, é só a minha percepção, que eu adoro o livro, e o quanto que, de verdade, o meu vizinho pode estar gostando ainda ou não. Mas foi só isso. Mas obrigado pela informação. É isso. E até porque, Miguel, eu preciso me abraçar nesses números, porque minha empresa só tem 2 anos, ela tem que ficar aberta mais uns 30. Vai ficar, fica tranquilo. Segue o teu trabalho que vai dar tudo certo. Não, mas brincadeiras à parte, Miguel, as pessoas querem escrever livros, as pessoas querem experiência. Claro que hoje a concorrência com as telas ela é desigual, mas existe um movimento, principalmente para adolescentes, por isso que essa é a nossa esperança. Crianças e adolescentes voltarem à leitura como exercício cognitivo, e isso vai gerar nelas um hábito, e aí o hábito de leitura ser retomado no nosso país. E a Você Autor vem com essa ideia de popularizar a escrita para que se gerem novas histórias, novos livros, e que se mude esse hábito que ele é tupiniquim somente. Você pega hoje, a Finlândia é o país que mais lê, são 17 livros por ano em média lá na Finlândia, contra 0,57 do Brasil. Tá? Então a gente tem assim um vasto caminho para evoluir, já que esse problema é um problema nacional, não é um problema mundial. Claro que eu acho que vai chegar uma hora que vai ficar tudo digital, mas eu acho que eu já não vou estar mais aqui nessa terra e já vou ter cumprido o propósito. E mesmo que eu esteja na terra, não entrego mais livro físico, mas vamos ter que produzir livros digitais, até porque vai chegar uma hora que se as pessoas, o livro feito por um humano vai ter muito mais valor do que um livro feito por uma IA. Vai virar o gourmet, vai virar o premium. Até porque, querendo ou não, a Bíblia tem bilhões de anos, né? Então, a Bíblia impressa, com certeza, ela é um dos livros mais comprados, talvez. Ela nem entra no ranking, tá? Porque ela é tão mais vendido que se colocasse no ranking com um segundo, ficaria sem graça o ranking.
É o livro mais vendido, é o livro mais traduzido, é o livro mais lido do mundo, tá? Certo, pessoal? Quero agradecer vocês, quero agradecer a pessoa do Zé pelo convite, ao Marco por intermediar, vocês que ficaram aqui. E, gente, pode me chamar lá no nosso Instagram, fico à disposição para qualquer pergunta lá no Você Autor. E quem precisar e quiser pode pedir o meu contato para o Marco, ele tem. Vai ser um prazer conversar com vocês, ouvir a história de vocês, porque eu brinco que eu não sou o Paulinho Gogó, mas eu vivo da história dos outros, tá bom? Obrigado e uma boa noite. Obrigada, Eduardo. Muito bom. Obrigada mesmo pelas Obrigado, dicas boa aqui. A noite. gente se fala. Boa noite. Obrigado, Boa hein? Boa noite, Tchau, gente. gente. Tchau. Joia. Tchau, tchau, Eduardo. Obrigado. Tchau, obrigado.